Olá, meu nome é Simone Shibashi, eu sou do canal Ideias de Esquerda. Se você tem seguido aí os nossos vídeos semanais, tem gostado, curta e compartilha, se inscreve também no canal para receber as notificações dos vídeos novos, é só clicar aqui embaixo. Hoje a gente vai tratar de um tema que está com muita força no cenário nacional, que é a questão das greves e mais especialmente a questão da greve geral. No dia 28 de abril está sendo convocada uma paralisação nacional que já tem a adesão de uma série de centrais sindicais, de vários setores de trabalhadores, de universidades, de escolas também, contra os ataques do governo Temer, Porque o governo Temer, apesar de ser totalmente ilegítimo, golpista, está querendo aprovar numa canetada só uma série de ataques aos direitos historicamente adquiridos pela luta da classe trabalhadora, aprovando aí, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC da terceirização, enfim, uma série de ataques que coloca para a gente a necessidade muito importante de que a gente pense e discuta cada vez mais fortemente como se organizar para barrar esses ataques e fazer uma luta efetivamente forte que possa avançar para um caminho de conjunto, de uma saída de conjunto para a crise, que dê uma resposta de acordo com os interesses dos trabalhadores e da juventude. Então, nesse aspecto, é que a questão da teoria marxista ela é muito importante ser resgatada, e aí emerge com muita força as elaborações do Lenin. Para quem não sabe, o Lenin foi um dos grandes dirigentes da Revolução Russa, que esse ano completa aí o seu centenário, É um dos principais, se não o principal dirigente do Partido Bolchevique, responsável por essa revolução, e ele elaborou um texto em 1899 que se chama exatamente Sobre as Greves, que é um texto que tem uma atualidade impressionante. Nesse artigo, o Lenin ele vai dizer que as greves elas são inerentes do próprio funcionamento da sociedade capitalista. Por quê? Porque a sociedade capitalista ela está baseada numa oposição de classe. Por um lado, você tem os capitalistas, que são os donos dos meios de produção, que se tornaram donos desses meios de produção roubando, antigamente as terras, mas depois, enfim, as próprias forças produtivas, e eles vivem e enriquecem sobre a força de trabalho, sobre o suor da classe trabalhadora, que é responsável por produzir toda a riqueza que existe no mundo, enfim, tudo que a humanidade precisa para sobreviver. A classe trabalhadora, ao contrário dos capitalistas, não detém os meios de produção, então a única coisa que eles podem fazer para viver é vender a sua força de trabalho em troca de um salário, O que muitas vezes, no momento de crise econômica como essa que a gente está vivendo, impõe aos trabalhadores que eles tenham um salário que praticamente só serve para eles reproduzirem a sua vida material para trabalhar mais. Ou seja, os poucos direitos que existem são retirados, o salário tende a diminuir, tem inflação, uma série de questões que são as vias que a classe capitalista alimenta para descarregar a crise econômica que ela criou nas costas dos trabalhadores. O Lenin, observando tudo isso, ele faz uma definição muito importante nesse texto de 1899, que ele vai dizer o seguinte: o trabalhador, o operário individual, ele não pode resolver o seu problema, porque se ele resolver se enfrentar sozinho com o seu patrão, muito provavelmente o que o patrão vai dizer é: se você não está contente com esse trabalho, pode ir embora, tem um monte de gente aí que topa trabalhar ganhando esse salário ou até menos, enfim, e ele não vai conseguir resolver o seu problema. Mas quando o trabalhador ele percebe que se ele se organiza, se ele se liga aos seus companheiros, em primeiro lugar do seu local de trabalho, da sua fábrica, e resolve aí paralisar suas atividades, ele justamente impede que os capitalistas se alimentem do seu trabalho, ou seja, enriqueçam sobre a base da exploração dos trabalhadores. Então isso faz com que as greves elas tragam um potencial de avanço da consciência dos trabalhadores que é muito importante. Eles começam a perceber que os capitalistas são, na verdade, parasitas e que toda a riqueza produzida é produto do trabalho deles mesmos. E também, nesse processo da greve, o trabalhador ele deixa de se preocupar somente com a sua situação, com o seu salário individual, ele passa a perceber e a se preocupar por todos os seus companheiros e companheiras de trabalho, e isso é muito importante, porque se o trabalhador consegue se organizar, e quanto mais profunda essa organização, mais ele coloca em marcha um questionamento sobre o conjunto de como é produzido
e reproduzir da riqueza na sociedade capitalista. Então, se uma greve que começa isolada, né, começa num determinado setor, por exemplo, se uma greve começa numa fábrica, consegue romper os limites dessa fábrica e se ligar a outros setores dos trabalhadores, eles vão tomando consciência de que eles podem gerir a sociedade de conjunto de uma outra forma, de acordo com seus interesses. E começa a perceber que, por exemplo, os professores não têm interesses comuns só com os professores, que os operadores de trem não têm interesses comuns apenas com os outros operadores de trens, que os operários fabris não têm interesses comuns só com os operários fabris, mas que todos eles fazem parte de uma classe que tem interesses comuns, que tem tudo a ganhar se unificando contra a classe que é opositora a ela, que são os capitalistas. Então, quando uma greve ela deixa de ser uma greve localizada e avança para se transformar numa greve geral de toda a classe trabalhadora, ela é um ensaio muito importante para uma insurreição da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, é que é chave que o Lenin vai definir que todas as greves elas têm que ser encaradas pelas direções, pelos trabalhadores, como escolas de guerra, mesmo as greves localizadas. Mas que a greve geral, ela assume essa proporção de ser já a antessala de uma guerra, né, de uma guerra de classes, de uma forma muito mais profunda. E ela tem que envolver necessariamente, por conta disso, uma auto-organização, uma auto-atividade da classe trabalhadora muito superior. E por essa via ela termina se transformando numa greve política. Quando ela é uma greve geral, ela coloca em xeque não só as questões de exploração econômica, mas todo o mecanismo, todas as engrenagens de poder que a classe capitalista se utiliza para explorar os trabalhadores. Então, a greve geral política, ela se enfrenta com o Estado, ela se enfrenta com a polícia, ela se enfrenta com os governos, e justamente por isso é que ela precisa de uma preparação superior. Nesse sentido, o que vai acontecer agora no dia 28 não é uma greve geral ainda, né? Ela é uma paralisação que as centrais sindicais burocráticas, como a CUT e a CTB, foram obrigadas a chamar, porque no dia 15 de março, que foi a outra paralisação que aconteceu, se expressou uma vontade muito grande de parar tudo, né? E eles não puderam brecar isso agora frente ao nível dos ataques que estão colocados. Então, qual que é a grande tarefa que a gente tem que encarar? É justamente exigir desde já que o dia 28 não seja um dia que acabe em si mesmo, mas que se prepare efetivamente um plano nacional de lutas que seja articulado a partir do dia 28 e que realmente construa as condições para que haja uma greve geral política que barre não só os ataques do governo Temer, mas que abra o caminho para que a classe trabalhadora e os seus aliados, né, a juventude, o povo negro, enfim, os LGBTs, todos os setores oprimidos da sociedade se coloquem ao lado da classe trabalhadora para impor uma saída de conjunto para o regime político que, enfim, está totalmente decadente, né? E que por essa via combata a ideia de que a classe trabalhadora só teria como alternativa ou o Lula em 2018 ou a Lava Jato, que é composta, na verdade, por juízes que ninguém controla, enfim, que estão ligados à burguesia e que querem impor uma saída pela direita ao regime. Por essa via, por um plano de lutas desse tipo, é que se pode avançar por uma greve geral política, para que se imponha uma Assembleia Constituinte livre e soberana que reorganize o conjunto da sociedade de acordo com os nossos interesses, acabando aí com o pagamento da dívida pública, que é uma verdadeira bolsa banqueiro, né? Acabando aí, enfim, com todos os ataques que o Temer está votando e com outras questões, como, por exemplo, colocando para ocupar e produzir todas as fábricas, todas as unidades de produção que ameaçam a demitir massivamente. Então, essas questões muito fundamentais para a gente encarar hoje os desafios que estão colocados e é que exigir, desde já, das direções sindicais que não só façam a paralisação do dia 28, mas que organizem um plano real e efetivo por uma greve geral política que possa abrir caminho para essa saída dos trabalhadores.